Ó grande Deus, os céus e a terra proclamam a tua glória, hosanna nas alturas. Senhor, Rei do Universo, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, Criador de cada um de nós que está aqui de joelhos, Criador daqueles que nós aqui também representamos. Senhor, queremos louvar-te. Queremos que a nossa vida seja um constante louvor à tua santidade e à tua imensidão. Tu és um Deus tão grande que o universo não pode conter, mas és um Deus tão pequeno que cabes no coração de qualquer ser humano. Louvado seja o santo e bendito nome de Deus. Senhor Jesus Cristo, tu que viestes aqui a este mundo revelar o Deus imenso, Deus Pai, tu que dissestes: quem me vê a mim vê o Pai. Queremos louvar-te também, porque tu és digno, tu vivestes uma vida aqui nesta terra irrepreensível. Tu nos destes, através do teu sacrifício naquela malvada cruz, o poder para vencer. Queremos louvar-te, porque através do teu sangue tu nos purificas, Senhor. Mas não podemos de maneira nenhuma esquecer o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Queremos também louvá-lo, exaltá-lo e adorá-lo, porque Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A Deus Pai, e a Deus Filho e a Deus Espírito, toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre, aqui neste lugar. E também aos vossos anjos, que grande trabalho eles têm feito em nos proteger das hostes terríveis da maldade, dos príncipes das trevas. Senhor, tu conheces as almas que nos estão a assistir neste momento, através dos vídeos, através da internet. Senhor, o que nós te pedimos é que as tomes nas tuas doces e bondosas mãos, guardas, apertas contra o teu doce peito, seguras e proteges. Conheces as necessidades de cada uma delas. Senhor, precisamos de uma medida dobrada do teu Espírito Santo, sabedoria para saber falar do teu livro, autoridade vinda de ti, Senhor, autoridade que faz tremer reis e reinos, mas humildade, Senhor, que se submete a todos, reconhecendo todos superiores a nós mesmos. Fica connosco, e que ao abrir o teu santo livro, os nossos corações se abram de par em par, hoje e para sempre, para ouvir a tua doce voz. Em nome de Jesus. Amém. Quero lhe dizer que sempre que eu falo da palavra de Deus, eu faço aquilo que mais gosto. Que privilégio nós temos de, em paz e em liberdade, por enquanto, podermos falar do santo livro de Deus. Amigos, aquilo que nós vamos falar esta tarde é uma mensagem que o mundo
odeia. É uma mensagem que os anjos fiéis a Satanás odeiam. É uma mensagem que Satanás odeia. E é uma mensagem que a maior parte do mundo que se diz cristão também odeia. E a pergunta é: se esta mensagem é uma mensagem tão odiada, por que é que eu a vou pregar? Eu vou pregar esta mensagem porque esta é uma ordem de Deus. Esteja atento. Esteja atento para que você fique esclarecido e fique a conhecer a mensagem que tem dividido e que vai dividir mais do que nunca o mundo que se chama cristão. Tente imaginar, no final de um dia de trabalho, ao chegar à sua casa, perto da sua casa, você percebe-se que há uma grande movimentação de pessoas dentro da sua casa. E ao entrar, vê que todos eles estão vestidos com vestidos de gala. Os homens todos de fato e gravata e as mulheres bem vestidas. Você olha para os cantos da sua casa e apercebe-se que a casa está ornamentada de uma forma como nunca esteve. Flores das mais belas. E ao entrar e visitar a sua sala de estar, você apercebe-se de uma grande mesa, com muita comida, coisas muito agradáveis e muito apetitosas. E bem no centro da mesa, você olha e vê um bolo gigante. E é um bolo gigante de aniversário. E antes que você interrogue as pessoas da casa e as pessoas presentes do que é que está a passar, eles começam em coro a cantar o parabéns a você. Você fica surpreendida com tudo aquilo que está a acontecer. E interroga-se: o que é que afinal se está a passar aqui? Porque ainda faltam 3 meses para o meu mês em que faço anos e o meu dia de aniversário. A pergunta que eu gostaria de deixar no ar era o que você pensaria de uma cena semelhante a essas. E quando você vê ali, nesse grupo de pessoas, os seus próprios filhos, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, as pessoas do seu relacionamento, eu imagino, como eu se estivesse no seu lugar imaginaria, que tristeza, que consideração têm por mim, que nem sequer o mês e o dia do meu aniversário sabem. Por que é que acha que eu introduzi esta pequenina história antes de entrar no tema que vamos falar? Quero lhe dizer que semana após semana Deus sente a mesma tristeza por aqueles que se dizem seus seguidores. Semana após semana, o mundo cristão celebra um dia que Deus, de maneira nenhuma, concorda e nada tem a ver com aquilo que Ele ordenou. A maioria das pessoas, o mundo cristão em geral, guarda 9 mandamentos. A maioria guarda 9.
E ainda existe uma igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que ainda vai mais longe, desafiando a autoridade divina. Anulou o segundo, mudou o quarto e dividiu o 10º. Como iremos ver mais à frente. Aquilo que nós precisamos de saber neste dia e sobretudo nesta hora é qual o dia que Deus instituiu, que Deus abençoou, que Deus santificou e que deve ser observado como o dia do Senhor, como o dia sagrado. Para uns, para os islâmicos, dizem que é a sexta-feira. Para o mundo judeu e também adventistas e outras religiões que obedecem ao sábado, dizem que é o sábado. Mas para a maioria do mundo que se diz cristão, diz que é o domingo. A pergunta que nós precisamos responder esta tarde é: sexta, sábado ou domingo, qual o dia do Senhor? Um desses ou nenhum desses? Ou todos esses? Qual o dia do Senhor? Precisamos de verdadeiramente dar a resposta para esta pergunta que disse desde o início, esta pergunta está a dividir o mundo cristão em todo o planeta Terra. O mundo cristão está dividido acerca deste mandamento. Aquilo que eu gostaria é que você pegasse na sua Bíblia, porque a sua Bíblia é a única que lhe vai dar uma resposta concisa e clara de quem é que tem razão. Nós não queremos que seja aqueles que defendem o sábado que tenham razão. Nós não queremos que sejam os que defendem a sexta-feira que tenham razão. Nós não queremos que sejam os do domingo que tenham razão. E nós não queremos que sejam aqueles, como alguns dizem, que não há nenhum dia, que todos os dias são bons para obedecer e santificar. Quem nós queremos, a quem nós queremos e temos que dar a razão é a Deus. Deus é que tem razão. E a razão de Deus está revelada neste livro. Por isso vamos então abrir o Santo Livro no segundo livro da Bíblia, Êxodo. Poderíamos ler 2 capítulos, porque existem 2 capítulos que se repetem na íntegra e em 2 livros diferentes. Êxodo 20 e Deuteronômio 5. E eu quero lhe dizer uma coisa. Quando Deus repete, dá-se ao luxo, passa a expressão, de deixar escrito 2 vezes a mesma coisa, é porque é importante. Então, esteja atento. Tudo o que ele deixou escrito uma só vez é importante. Agora, se ele dá-se ao luxo de repetir 2 vezes, é muito importante e em 2 livros diferentes e escritos por mesmo autor. Porque quer o Êxodo, quer o Deuteronômio, foram escritos pelo mesmo autor que você sabe. Quem foi? Isso mesmo, Moisés. Então vamos ler Êxodo, capítulo 20, que é o primeiro lugar na Bíblia, é a primeira passagem na Bíblia onde nós encontramos a lei dos 10 mandamentos. Êxodo 20. Você é mais rápido que eu, já encontrou. Parabéns! Muito bem. Então, vamos agora então ler Êxodo 20. E vamos começar, como não podia deixar de ser, pelo verso 1 do capítulo 20. Êxodo 20, verso 1. Que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo... Quem é que falou? Deus. Jeová falou. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento, número 1. Primeiro mandamento.
Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus faz misericórdia até à milésima geração, mas daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Vamos agora para o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Certo? Isto foi o terceiro mandamento. Agora vamos para o quarto mandamento. Aquele que divide o mundo cristão. Aquele que a maioria dos que se dizem cristãos jogaram no lixo. O quarto mandamento. Lembra-te do dia de domingo. É isso que lá está? Não? Não está lá isso na sua Bíblia? Curioso. É que na minha também não está. Aqui na minha diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Que dia? Sábado. Repita comigo. Sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Este foi o quarto mandamento que nós acabámos de ler. Aquele que foi jogado para o lixo. Agora vamos ver outro que o mundo cristão aceita. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás ou não roubarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. Se você chegar junto de um batista e lhe perguntar se está de acordo com o 9, ele vai dizer, com toda a sinceridade do seu coração, sim. Mas se lhe perguntar se está de acordo que nós temos que observar o sábado como o dia do Senhor, ele diz que não, joga no lixo. Se você perguntar a uma testemunha de Jeová se nós devemos guardar 9, eles dizem que sim. Mas se nós lhe perguntarmos se devemos guardar o quarto mandamento, que ordena a observância do sábado, eles também dizem que não, joga no lixo. Se nós perguntarmos a um servo, a uma pessoa da Assembleia de Deus, se ele está de acordo com os 9, ele diz que sim. E perguntamos-lhe com o sábado, ele diz que não, joga no lixo. A Igreja Católica ainda vai mais longe. Ele joga não só uma, joga 2. Porquê? Porque a Igreja Católica não só não aceita o sábado como o dia do Senhor, mas também não aceita o mandamento que ordena que não se deve ter imagens de escultura. Porque eles próprios têm as igrejas cheias de ídolos e de imagens. Agora a minha pergunta é: estas pessoas, por mais sinceras que possam ser
e eu não ponho em dúvida a sua sinceridade, elas estão sinceramente enganadas. Porque Santiago é bem claro. 2:10, capítulo 2 de Santiago, abra comigo no capítulo 2, quase no final da Bíblia. Santiago, seguir Hebreus, 2:10, vamos ler o que é que nos diz 2:10. Santiago 2:10, capítulo 2, verso 10, vamos ler o que é que nos diz. Diz assim, 2:10. Já encontrou? Bom, você consegue ser mais rápido do que eu. Parabéns. Espero que também seja ainda mais rápido do que eu obedecer a este santo mandamento. Que diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. A pergunta é: a que lei Santiago está a referir? Vamos continuar a ler o verso 11, porque aí vai nos dizer a que lei se refere. Diz assim: porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito da transgressão da lei. Qual é a lei? É a lei dos 10 mandamentos. A lei de Êxodo 20 e a lei de Deuteronômio 5. Está claro? Bom, mas há uns pseudos cristãos, e agora eu quero falar mais da liderança das igrejas. Há uns pseudos cristãos que têm o seguinte argumento: é verdade, o sábado foi um dia de descanso, mas foi no passado, era para os judeus. Amigo, a minha pergunta é: você acredita nisto? Então, responda-me a uma outra pergunta que eu lhe vou fazer. Se o sábado era para os judeus, e se o sábado estava junto com os outros 9, também não acha que é lógico os outros 9 serem também para os judeus? Ou melhor dizendo, os 10 serem para os judeus? Não é lógico? Porque é que só um é para os judeus e os 9 é para todos aqueles que se dizem cristãos e seguidores de Cristo? Mas para aqueles que dizem que o sábado era para os judeus, que corem, fiquem corados agora de vergonha. Porquê? Abra comigo a segunda folha da Bíblia. A segunda folha da Bíblia. Sim, estamos a falar do que Gênesis. Gênesis, que é o primeiro livro. Abra comigo. Vamos lá, não é difícil abrir esse livro. Segundo livro da Bíblia. Aliás, primeiro, queria dizer segunda folha. Abra comigo então no capítulo 2. Já abriu? Então vamos ler para aqueles que dizem que o sábado é para os judeus e que também deveriam dizer que toda a lei é para os judeus. Então, leia comigo capítulo 2, verso 1 e verso 3. Diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Quantos dias passaram desde a primeira obra da criação? 6 dias. E no final do 6º dia, Deus agora com as primeiras criações, animais, vegetais, e o primeiro casal, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, deu o maior exemplo que deve ser seguido por toda a humanidade. Diz que Ele santificou, abençoou
e guardou. E agora eu faço aqui uma pergunta. Onde estão aqui os judeus? Existe algum judeu aqui na semana da criação? Que eu saiba, não. Nem sequer ainda filhos de Adão existem, porque Adão foi criado no 6º dia e ainda só tem um dia de criado, ele e Eva. Então como é que vamos ao ponto de afirmar que o sábado foi dado para os judeus? É honesto? O primeiro judeu, depois da criação, vai surgir 2500 anos depois deste acontecimento. Amigo, há 2 monumentos espirituais que Deus erigiu no Jardim do Éden, que Satanás, o diabo, odeia e quer destruir. 2 monumentos que Satanás odeia e que foram instituídos na semana da criação e depois dos nossos primeiros pais haverem sido criados. O primeiro mandamento, o primeiro monumento, a primeira instituição divina é o santo dia de sábado. E o segundo mandamento, como você sabe, é o casamento. Você sabe que houve 2 coisas que Deus instituiu logo a seguir à criação dos céus e da terra e de tudo aquilo que neles há. Foi o casamento, celebrou o casamento do Adão e Eva e instituiu a guarda, a santificação do 7º dia. Leia de novo comigo Gênesis 2 mais uma vez, que diz no verso 2 do capítulo 2: E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia de 7º e o santificou. Agora muitos dizem, e são tão ignorantes, me perdoa a franqueza, muitos dizem: qual é o 7º dia? Vamos de novo para Êxodo 20. Êxodo 20 de novo, para sabermos que dia é este o 7º dia. Porque tem que ser a Bíblia a esclarecer ponto por ponto. Êxodo 20 diz-nos o seguinte, a partir do versículo 10. Já encontrou? Êxodo 20, 10. Diz: mas o 7º dia é, eu deixo ler assim, é, muito bem, o sábado do Senhor teu Deus. A pergunta é: já havia judeu quando o sábado foi instituído? Não. Já havia judeu quando o casamento foi instituído? Não. Então há dois monumentos espirituais que foram erguidos no Jardim do Éden para todo sempre: o casamento e o sábado. Agora há outra pergunta que me apetece fazer. Se Deus descansou no 7º dia, santificou esse dia e o abençoou, a minha pergunta é: os nossos primeiros pais, Adão e Eva, santificaram-no, guardaram-no ou não? O pecado ainda não tinha entrado na terra. Porque é com o pecado que vem a violação da lei de Deus. Então é lógico que até o pecado haver entrado na terra, os nossos primeiros pais, cada sábado, obedeciam e santificavam este dia. Está de acordo comigo? Porque
Agora, há uma pergunta que também gostaria de fazer. Sim, porque as perguntas têm que ter sempre uma resposta. A pergunta é: porquê é que então Deus separou um dia dos 7 e de uma forma especial o 7º, o sábado? Qual foi a razão para essa separação e para essa santificação? Você quer a resposta? Muito bem. Tê-la-á. Abra a sua Bíblia no livro de São Marcos, no Novo Testamento, São Marcos, no Novo Testamento, e vamos ler o capítulo 2, verso 27 e 28, para termos a resposta que verdadeiramente Deus quer dar. Já encontrou? 2, 27 e 28. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem. Já viu porque é que o sábado foi feito por causa do homem? O sábado, a razão por que ele foi feito, foi por causa do homem. O mesmo podemos dizer do automóvel. O automóvel foi construído por causa do homem. O mesmo podemos dizer da comida. A comida foi feita por causa do homem, também não só por causa do homem, mas de todos os seres vivos. A roupa foi feita por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem. Agora, a minha pergunta a minha pergunta que eu vou fazer a seguir, não se ofenda, mas eu vou ter que fazer esta pergunta. A minha pergunta é: se o sábado foi feito por causa do homem, então a minha pergunta é esta: você é homem? É homem ou não? É que se você não é homem, não tem nada a ver com este mandamento. Agora, se você é homem, tem a ver com ele. Porque foi feito por causa de si. E quando estamos a falar aqui em homem, também estamos a falar em mulher. Se você é mulher, este dia foi feito por causa de si. Você é mulher? Então este dia foi feito por causa de si. Você é homem? Esse dia foi feito por causa de si. Eu sou homem. Foi feito por causa de mim. Certo? Estamos até aqui compreendidos? Muito bem. Mas há muita gente que diz: bom, é verdade, ele foi feito por causa do homem. Mas houve um dia que Cristo cravou na cruz. E já não tem mais razão de ser. Já lá vamos. Já lá vamos, em primeiro lugar. Mas o que precisamos de saber foi como é que ele foi jogado no lixo, como hoje o mundo cristão faz. É que ele também foi, por aquele que se dizia povo de Deus, jogado no lixo. E agora vamos ver quando é que ele foi jogado no lixo. Diz o seguinte: da mesma forma pela qual Adão amava a Deus e procurava fazer a sua vontade, também guardava o sábado como um memorial eterno daquele que o criara. Afinal, este foi um mandamento específico de Deus e não houve nenhum dispositivo que o revogasse. E assim foi de Adão para Sete, de Sete para Noé, para os patriarcas, todos passando as leis, que é o caráter de Deus, para diante para os seus filhos. Pois todos amavam a Deus e, por consequência, queriam fazer a sua vontade. E assim foi até que o povo de Israel, infelizmente, foi transformado em escravo no Egito e se afastou da lei de Deus, não apenas no sábado, ele se afastou da lei de Deus por um período de 430 anos. Como escravos, foram levados para o Egito por causa da sua rebelião, por causa da sua teimosia, e durante 430 anos viveram como escravos. E ali se esqueceram de Deus e da sua lei. Mas Deus amava aquele povo. E 430 anos
Deus enviou na pessoa de Moisés a libertação ao povo de Israel que se encontrava escravo no Egito. E agora, esse povo, quando sai do Egito, faz a travessia do Rio Jordão. Após fazer a travessia do Rio Jordão, em breve encontram-se junto do Monte Sinai. E quando chegam ao Monte Sinai, foi dada a Moisés a lei que eles haviam olvidado, que haviam esquecido. 430 anos. Novamente, Deus, na sua infinita misericórdia, faz lembrar ao povo a lei de Deus, a sua própria lei. Deus deu-se ao cuidado de escrever em tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus e dadas a Moisés no Monte Sinai. E Moisés, para receber essa lei, passou 40 dias na presença de Deus e recebeu o Decálogo, o Torá. É interessante que após receber essa lei, que nós não vamos ler de novo, diz que o monte fumegava. Ouvia-se de uma forma audível Deus pronunciar essa mesma lei. De tal forma que o povo de Deus virou-se para Moisés, cheio de medo, e disse-lhe: Moisés, fala tu com Deus, e tudo o que Ele disser, faremos. Deus agora ordena ao povo aquilo que nós vamos ler em Isaías 58, 13 e 14. Depois da chegada ao Sinai, o povo, passado poucos dias, estava de novo violando a lei, fazendo o tal bezerro de ouro, comendo e bebendo, fazendo as coisas mais horríveis, até ao ponto de Deus falar com Moisés e mostrar-lhe o seu desagrado por aquilo que o povo estava a fazer. E Moisés teve necessidade, ele atirou com as pedras que havia recebido, partindo-as, e teve necessidade de novo subir ao Sinai e receber pela segunda vez a santa lei de Deus. A minha pergunta é: 2 vezes a lei de Deus foi escrita, em Êxodo e em Deuteronômio. 2 vezes ela foi escrita pelo dedo de Deus. E você tem a coragem de aceitar o ensinamento que essa lei já não está mais em vigor? Que essa lei que revela o caráter de Deus foi dada para os judeus? Leia comigo agora Isaías 58, 13 e 14. Isaías 58, 13 e 14. E aqui Deus vai fazer 3 promessas, mas 3 promessas condicionais para aqueles que forem fiéis à sua santa lei. Não apenas ao sábado, mas a toda a lei. Porque se eu guardar o sábado e transgredir o segundo, eu sou o violador da lei. Se eu guardar o primeiro e o segundo, mas violar o sétimo, continuo a ser violador da lei. Deus quer tudo ou nada. Agora é verdade o que você está a pensar, mas eu não consigo obedecer à lei de Deus. Não.
nenhum homem consegue por si mesmo. Nenhum homem. Mas através de Jesus Cristo, nós conseguimos guardar essa lei. Por si não, por mim também não, mas você vai guardá-la pela força de Jesus Cristo. Iremos ver isso mais à frente. Mas agora vamos então ver Isaías 58 para ver quais são as 3 promessas condicionais que Deus quer dar ao seu fiel observador da sua santa lei. Isaías 58, 13 e 14, que diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, e agora vêm as promessas. Então te deleitarás no Senhor. Primeira promessa. Segunda, eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Terceira, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quem é que disse isto? A boca do Senhor. A boca de Jeová Deus. Então o que é que nós temos que fazer com este mandamento? Chamá-lo de meu santo dia. Santo dia do Senhor. Sábado deleitoso. Não pretendendo fazer a nossa própria vontade, nem mesmo falar as nossas próprias palavras. Quer dizer que o dia de sábado é um dia diferente. É um dia que até a linguagem que você fala durante a semana não deve ser a mesma no dia de sábado. Até os seus filhos, na sua casa, devem ver a diferença desse dia. Então vamos nos deter agora nas 3 promessas. A primeira é: te deleitarás no Senhor. Ou seja, se nós guardamos este santo dia, sentimos deleite no Senhor. E eu vou-lhe dizer uma coisa. Quando chega este santo dia à minha vida, e isto eu já o faço por 30 anos, para mim é um deleite. Eu chego à sexta-feira, ao pôr do sol, e digo: seja Deus louvado, porque agora chegou o dia do Senhor. Eu sinto deleite e prazer. É o momento em que reunimos a nossa família, cantamos e ali estamos adorando o nosso Criador, lembrando a semana da criação, a semana de onde nós saímos das suas mãos. Também diz que eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra. E o que é que isto quer dizer, cavalgar sobre as alturas da terra? Não sabe? Não é algo que já aconteceu. É algo que irá acontecer. Porque quando Jesus vier pela sua segunda vez em breve, e está às portas a sua segunda vinda, Ele nos fará subir pelos ares. E subiremos pelas alturas da terra. A terra ficará debaixo dos nossos pés. Olharemos de cima para baixo e seremos como as águias. E diz que também nos sustentará com a herança do nosso pai Jacó. O que é que ele prometeu a Jacó? Uma terra que manava leite e mel. E hoje o que é que Deus nos promete? Uma terra que mana leite e mel. Que em breve viveremos nesse lugar maravilhoso. Então aquilo que eu quero dizer é que vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena andar ao contrário do mundo. Andar contra a mão deste mundo. Agora, muitos creem que Jesus veio à Terra e tudo mudou.
diz que mudou a vontade de Deus, diz que mudou o caráter de Deus e diz que mudou o plano da salvação de Deus. Diz que agora nós já não precisamos mais da lei porque somos salvos pela graça. Diz que podemos comer tudo porque isso era antigamente para os judeus, agora não há nada que seja que não preste, podemos comer tudo, desde o lagarto até à cobra, podemos comer tudo. Que Deus é este? Que diz uma coisa no passado e que hoje vai alterar as coisas do presente? Eu não creio neste Deus. Abra a sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, Malaquias, no último livro do Velho Testamento, e leia comigo o que é que diz o capítulo 3, verso 6. Leia comigo. 3, verso 6. Diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor não muda. Diz que Ele não há mudança nem sombra de variação. O Senhor Jesus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então como é que as pessoas querem fazer crer que Deus deu um dia no passado e que hoje já deu outro dia? Bom, vamos continuar a ver. Mas muitos dizem, bom, Jesus quando veio, aboliu essa lei. Vamos perguntar a Jesus? Então vamos perguntar a Jesus. E Jesus vai nos responder no capítulo 5, verso 17 e 18. Vamos lá? Capítulo 5 de São Mateus, verso 17 e 18. O tempo foge. Isto é bom demais, mas o tempo foge. Diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Pronto. Dizem muitos, está a ver? Está a ver? Ele veio cumprir. Então se cumpriu, nós já não precisamos de mais cumprir. Ele cumpriu em nosso lugar. Que coisa tremenda. Imagina que você agora vai na estrada. Aparece-lhe o sinal vermelho. Você para porque você é obediente à lei de trânsito. É um bom condutor, é um condutor cívico. E agora você parou no sinal vermelho. Agora a minha pergunta é, você cumpriu ou não cumpriu a lei? Cumpriu. Você abriu o sinal, veio verde, você avançou. Agora a minha pergunta é, pelo facto de você haver cumprido a lei, aqueles que vêm a seguir a si, o stop e o sinal vermelho continua a ter valor ou não? Alguns querem dizer que não. Que você cumpriu, então está cumprido, basta um cumprir, já está tudo resolvido. Jesus disse, não cuideis que vi revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota nem um tilo se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Entendeu o que é que Jesus está a dizer? A minha pergunta é, já passou o céu e a terra? Já? Não? Porque Jesus disse, ainda que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tilo se omitirá da lei. O que é um jota? É uma letra. O que é um tilo? É um acento. Agora a minha pergunta é esta. Uma curiosidade, apenas uma curiosidade. O primeiro mandamento da lei de Deus tem 7 palavras. O segundo mandamento tem 76 palavras. O terceiro mandamento é composto de 25 palavras. O quinto mandamento é composto de 24 palavras. O sexto mandamento, 2 palavras. O sétimo, 2 palavras. O oitavo, 2 palavras. O nono, de 8 palavras. O décimo, de 36 palavras. Mas o quarto mandamento, calcule, é composto por 98 palavras. E Jesus disse que ainda que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tile se omitirá da lei,
sem que tudo seja cumprido. Então, se Jesus cumpriu, é a maior prova e a maior razão para você também cumprir. Porquê? Jesus ia à sinagoga e você, hoje, não deixou de ir à sinagoga. Como Jesus ia à sinagoga, você também vai à sinagoga. Então você está a fazer aquilo que Jesus fazia. Jesus orava. Você está a cumprir aquilo que Ele faz também. Também ora. Jesus pregava. E você está a fazer aquilo que Ele fazia. Pelo facto de Jesus cumprir, você não deixa de fazer. Então, por que o sábado tem que ser diferente? Bom, se isto ainda não é suficiente, vamos então ouvir São João, capítulo 15, verso 10. Capítulo 15, verso 10. Vamos ver o que nos diz São João. São João 15, verso 10. Um bocadinho mais à frente, onde estávamos. E aqui é algo muito, muito interessante. Diz assim São João 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos. Opa! Quais mandamentos? Os mandamentos que acabámos de ler. De Êxodo 20, Deuteronômio 5. Quantos mandamentos são que Deus está aqui a referir na pessoa de Jesus? 10. E Ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Agora a pergunta é: se eu guardar os mandamentos de Deus, permaneço no seu amor. E se eu não guardar, continuo a permanecer? Vamos então para 1 de João. 1 de João. Vamos ver o que é que acontece àqueles que não guardam os mandamentos do Senhor. Os 10 mandamentos. Não é os 9, é os 10. Porque aqui o que está em causa é os 10. Diz aqui, 1 de João, capítulo 5, verso 2. Diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, quando é que nós conhecemos os filhos de Deus? Quando eles amam os mandamentos de Deus e os guardam. Quando amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Alguns dizem: não, o sábado é um fardo. Mas a Bíblia diz: não são pesados. Agora pergunto: a quantos mandamentos se refere? A todos? A 9? Ou a 10? Ou a nenhum? A todos. Então está a dizer aqui claramente que, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Agora, volta a sua folha atrás. Capítulo 3. E diz o seguinte. Eu disse atrás. Só um momento. Porque há um versículo que eu quero que leia comigo. Exatamente, é atrás. Eu tinha a minha razão. Portanto, capítulo 2 diz o seguinte. E vamos ler 1 de João, capítulo 2, verso 3. Diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos